Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula aqui nós vamos dar continuidade a falar sobre as ações, as indicações terapêuticas da ozonoterapia e vamos falar um pouco sobre as suas indicações dentro da área da odontologia. Como já comentamos em aulas anteriores, a odontologia foi a primeira profissão a regulamentar a ozonoterapia no Brasil, né, lá em 2015. E devido já, né, comprovada aí eficácia da ozonoterapia nos tratamentos odontológicos, e a gente tem uma ampla aí, gama de indicações para tratamentos odontológicos. Vou começar aí para a área da dentística, né? São os tratamentos, as obturações, tratamento de cárie, devidação antimicrobiana, na área da periodontia, devido à prevenção e tratamento aí de quadros inflamatórios e infecciosos, na área da endodontia, né, que são os canais, devido a ele a potencialização da fase de sanificação, né, que é limpeza desses canais radiculares, que é uma fase, inclusive, importante para o sucesso, né, no tratamento de canais, na cirurgia, do processo de reparação tecidual, na área da dor e da disfunção da ATM. A ATM é a articulação temporomandibular, né, que envolve ali músculos masseter, músculo temporal, que estão envolvidos diretamente aí, né, nos processos de mastigação e que são um grande problema dentro da odontologia, causa muita dor, muitas pessoas sofrem com dor por conta de DTM, de disfunção dessa articulação. E como a gente viu na aula anterior também sobre os efeitos da ozonoterapia sobre a dor músculo-esquelética, aqui também se aplica, né, devido à sua atividade antiálgica e anti-inflamatória. E nos processos de necrose dos maxilares, né, osteomielite, necroses induzidas por medicamentos, porque a gente já viu, né, a ação da ozonoterapia aí estabelecendo esse equilíbrio entre, né, o estresse oxidativo crônico, que está presente também dentro de doenças crônicas, como necroses aí, que permanece ali por conta de metabólitos, né, dentro da presença aí de radicais livres. E quando a gente consegue melhorar esse ambiente, a gente consegue restabelecer, né, um equilíbrio, também melhorar ali através de atividade antimicrobiana e tratar condições necróticas. Então, a gente vai abordar um pouco para falar, né, sobre a eficácia do ozônio na área da odontologia. A gente vai falar um pouco desse artigo. Esse é um artigo de revisão é, sistemática, né, de ensaios clínicos randomizados, que abordou aí vários artigos, né, que fizeram aí ensaios clínicos randomizados, e daí a gente vê a alta do nível de evidência desse estudo, né, sua contribuição aí, é um artigo bem recente, de 2025. Ele vai falar da eficácia da ozonoterapia na odontologia, com abordagem no processo aí de cicatrização, gerenciamento de dor e os desfechos terapêuticos. Então, foi uma revisão sistemática, né, utilizando aí diretrizes específicas para ensaios clínicos randomizados, e avaliaram a eficácia da ozonoterapia em aplicações odontológicas, focando em resultados aí de cicatrização e manejo de dor. Utilizaram bases de dados como Web of Science, IMED, Scopus, para estudos publicados em inglês entre 2018 e 2024, utilizando aí como descritores ozonoterapia, odontologia, aplicações odontológicas, resultados de cicatrização e manejo de dor. Eles utilizaram aí 11 estudos, né, dessa análise que fizeram e ainda qualificaram ali, avaliaram ali qualitativamente esses estudos entre de alta qualidade, e eles colocaram 9 desses estudos, categorizaram assim, e dois aí sendo considerados de qualidade moderada. Isso mostra, né, o rigor científico que teve ali os autores, a preocupação com a produção desse artigo. Então, aqui a gente tem alguns artigos, né? Nós temos o quadro, na verdade, com todos os artigos que eles analisaram. Começar por um artigo italiano, que ele, né, falou aí da ozonoterapia como um adjuvante antisséptico e promotor para o tratamento na área da periodontia. Foi um ensaio clínico randomizado.
E deixa eu pegar o meu point aqui para ir apontando, acho que fica mais claro. E aí eles mostraram, né, que aqueles pacientes ali, que o grupo, né, que fez a utilização ali do ozônio, né, eles tiveram melhores resultados aí no tratamento de periodontite, aí comparado com o grupo padrão, né, sugerindo aí que a ozonoterapia pode aumentar a eficácia da resposta do tratamento periodontal. Então, a gente teve um outro estudo aí, realizado na Arábia Saudita em 2020, mostrando, né, o efeito da solução com água ozonizada, né, aí no processo aí de cicatrização após implante dentário. E esse estudo mostrou ali que a ozonoterapia, o tratamento com ozonoterapia aumentou, né, a cicatrização, esse processo de recuperação ali no pós-operatório imediato ali de pacientes que foram, né, implantados, tiveram implante dental. Bom, esse estudo aqui avaliou a eficácia do ozônio, do tratamento com ozônio, na endodontia, ou seja, nos tratamentos de canais, né? Nos dentes aí com necrose pulpar, que é uma infecção, né, na polpa dentária, e na periodontite apical, né? Foi um ensaio clínico randomizado. Então, eles mostraram, conseguiram evidenciar também que aqueles tratamentos, quem foi tratado ali com ozônio, percebeu ali um pós-operatório ali, né, com menos dor, né, após o tratamento ali de canal, com menos dor dos pacientes que utilizaram ali o ozônio. Esse artigo aqui, também um artigo da Itália de 2020, mostrou aqui também o uso do ozônio também no tratamento periodontal, na doença periodontal, tá? E aí eles observaram ali uma redução ali de contagem de bactérias, né, por quadrante, enfim. Pacientes que utilizaram ozônio tiveram ali uma redução, né, da carga ali microbiana, e aí afetando diretamente ali, né, no resultado ali de potencial, melhorando aqui, né, os desfechos de pacientes ali que tiveram periodontite ali através da redução da carga, de bactérias, né? Dentro daquelas bolsas, né? Periodontal pockets, dentro das bolsas periodontais, que é uma das formas de avaliar ali a doença periodontal, né? A profundidade dessas bolsinhas, que a gente chama de bolsas periodontais, e aí percebeu que se conseguiu diminuir a quantidade de bactérias ali, melhorando, né, o prognóstico da doença periodontal. A gente tem aqui um outro estudo, é um estudo aqui realizado no Brasil em 2020, que eles quiseram avaliar a eficácia aí da água ozonizada como enxaguante bucal, né, para controle aí da formação de placa, né, do início aí de uma placa inicial. E aí nesse estudo eles não tiveram ali resultados significativos, tá? Mas aí a gente vai ter outros estudos também que vão falar sobre isso. Esse estudo aqui de 2021 na Índia, foi feita uma avaliação ali, né, avaliando também a eficácia da ozonoterapia, nos tratamentos ali, nos tecidos ali ao redor, né, da área ali da implantação, tecido ao redor do implante dentário. E foi visto aqui que o ozônio acelera, né, o processo de cicatrização desse tecido ao redor do implante. Você sabe, quando você faz um implante, ali você tem uma área, né? Existe uma inflamação. Então, o ozônio foi capaz de reduzir, né, de minimizar essa inflamação e reduzir a dor, né, após o implante dentário, após essa cirurgia de implante. Esse estudo aqui de 2023 do Brasil também foi mostrar aqui a eficácia, né, do óleo de girassol ozonizado, no tratamento aí de dessensibilização no clareamento de dentes. Então, eles fizeram ali, né, uma exposição, a óleo ozonizado ali durante o processo de clareamento para ver se teria ali alguma redução dessa sensibilidade, tá? E aqui esse resultado não teve significação ali, não teve uma significância estatística entre o grupo experimental e o controle. Esse resultado aqui, esse estudo aqui realizado na Arábia Saudita também foi avaliar a questão aí da sensibilidade, né? Após o clareamento aí com peróxido de hidrogênio.
Eles já observaram que, né, a sensibilidade era uma queixa comum ali do branqueamento, após clareamento aí de ambos os grupos, mas perceberam que os pacientes ali que receberam, né, o ozônio após o clareamento, então recebeu ali o ozônio por 60 segundos após o clareamento e teve uma redução da sensibilidade nesses dentes. Então, aí teve um resultado aí positivo, né? Mostrando o efeito aí de redução de sensibilidade do ozônio para os dentes sensíveis. Bom, esse aqui foi um estudo, né? Para mostrar ele para experimento, um estudo experimental mostrando ali o efeito, né, de um gel ali ozonizado, né? Para ver se ele funcionava ali como dessensibilizante. E aqui esse estudo mostrou que esse gel experimental contendo ozônio, né, mostrou ali um potencial ali, né, um efeito potencial ali como um agente dessensibilizante para reduzir essa sensibilidade ali dos dentes sem alterar a cor, né, obtida através de processo de clareamento e sem alterar também ali a estrutura do esmalte dentário. Então, foi um estudo aí que teve um resultado positivo mostrando aí, né, os efeitos também na redução da sensibilidade. Esse outro estudo aqui de 2024, um estudo realizado em Portugal, ele mostrou aí o efeito, né, contra aí, bactérias cariogênicas, né, Streptococcus mutans é uma bactéria causadora da cárie. Esse foi um estudo in vitro, né, no qual eles expuseram ali as bactérias, né, causadoras de cárie, e tem aqui a relação de todos que eles utilizaram, Streptococcus mutans, Streptococcus subrinus, Lactobacillus casei, entre outros aqui, expuseram aí uma concentração de gás de ozônio 40 microgramas e também a água ozonizada, concentração de 60 microgramas, e aí eles observaram que houve ali, né, a presença do ozônio, ele resultou numa uma significativa queda ali na redução da contagem de unidades formadoras de colônia, né, de bactérias, mostrando assim o efeito promissor do ozônio ali contra a formação, né, de cáries, né, contra as bactérias cariogênicas. E esse último estudo aqui de 2022, né, foi feito ali também mostrando a aliação do ozônio, né, no tratamento periodontal. E aí eles mostraram que, né, o ozônio, a terapia com ozônio é efetiva e bem tolerada, né, como um tratamento ali coadjuvante para as doenças crônicas periodontais. Então, o que que ele vem ali a concluir, né, desse estudo? Que essa revisão, a gente vê que ela foi bem rica, né, na minha opinião, selecionou estudos, né, de alta qualidade, mostrando de temas bem diversos ali, manejo de dor, doença periodontal, cárie, tratamentos radiculares, cuidados pós-operatórios, mostrando como o ozônio, né, é promissor para esses tratamentos odontológicos, e mostrando também, incentivando aí a necessidade de mais estudos, né, que sejam feitos nessa área aí, para que se possa cada dia ter mais evidências aí consideráveis aí, mostrando os efeitos positivos da ozonoterapia, tanto na cicatrização quanto no manejo de dor, tratamento de cárie, etc. E aí a gente vai para mais um estudo. E esse estudo aqui eu incluí porque eu achei ele bem interessante, porque ele fez uma revisão sobre os efeitos, mecanismos, né, que envolvem os efeitos biológicos aí da ozonioterapia na odontologia. Como que ele age especificamente na área da odontologia? E aí eles fez aí a seleção de alguns artigos, né, a maioria deles in vitro, com modelos animais, fazendo aí, né, mostrando especificamente, por exemplo, como cada forma ozonizada consegue agir, né, em cada fase específica, por exemplo, a água ozonizada, na proliferação de cimentoblastos e fibroblastos, propriedades aí do esmalte, como que o gás ozônio pode interferir, e aí tem todas essas listas aí de todos esses processos, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui como eles separaram isso. Então, eles dividiram basicamente em quatro efeitos, né, da ozonoterapia especificamente para a área odontológica. E o primeiro, o efeito antimicrobiano, que não é segredo, né? Já é.
comum, a gente já sabe do efeito antimicrobiano do ozônio, mas ele reforça aqui, né? Mostra aqui nessa imagenzinha aqui, né, o efeito bactericida e também fungicida, né? Fazendo com que é, as espécies reativas de oxigênio venham aqui, causem essa lise nessa membrana aqui citoplasmática, tanto de bactérias e fungos aí, e expondo, né, o seu conteúdo interior ali, facilitando a lise e morte. O efeito antiviral, que também não é novidade, vamos pegar aqui certinho, que não é novidade, né? Mostrando aqui como o ozônio ele consegue, né, alterar essa estrutura aqui, né, externa do vírus, né, como assim proteínas de envelope da espícula, que leva à inativação desse vírus. Não consegue entrar, mas ele inativa esse vírus. E o que é novo, né, voltado aqui para odontologia, é o que ele descreve como efeito antibiofilme. Então, o ozônio ele consegue aí induzir alterações nas moléculas, biomoléculas da saliva, tá? E nos sítios de ligação relacionados, aí dificultando a formação e adesão do biofilme nas superfícies dentárias. E a gente sabe que precisa ter um biofilme, que é uma placa bacteriana aqui, né, para que a gente tenha desenvolvimento de cárie. Então, se ele consegue, né, evitar a formação desse biofilme, ele consegue aí também é, atrapalhar, né, a formação dessa cárie. Então, outro mecanismo, né, que ele menciona aqui é que o ozônio ele consegue, através da oxidação lá de ácidos nucleicos de micro-organismos, né, do ácido fluorúrico na cavidade oral, causar um efeito tamponante do pH. E aí facilitando o ambiente de remineralização. O que que acontece, né? Dentro da odontologia, para a gente poder entender como que funciona o mecanismo de cárie, como que funciona a formação de cáries, a gente tem um processo, né, nos nossos dentes de mineralização e desmineralização do esmalte. Que o nosso dente ele é formado ali por cristais de hidroxiapatita. Então, no ambiente saudável, né, vai acontecer isso, vai acontecer constantemente o processo de desre, que a gente chama, né, de desmineralização e remineralização. Então, quando a gente tem um pH alto, a gente vai ter ali um processo de remineralização, onde a gente tem captação de minerais ali para desses cristais de oxapatita para manter essa estrutura do dente. Quando você tem um ambiente ácido, a gente tem um processo de perda desses minerais, a desmineralização. E nesse processo ácido é aí que a gente tem proliferação de bactérias que são causadoras da cárie, né, que se aproveitam desse momento aí que a estrutura, né, do dente está mais fraca, vamos dizer assim, perdendo minerais e mais vulnerável ali à formação de cárie. Então, é necessário que a gente tenha sempre um equilíbrio entre essas reações, né, DG, de mineralização e desmineralização. Então, quando a gente tem um ambiente com remineralização, isso é positivo. A saliva, por exemplo, ela faz um efeito tampão, né, fazendo com que equilibre esse pH aí para a gente ter uma remineralização, né, reabsorção desses materiais, desses minerais. Então, o ozônio ele consegue facilitar esse ambiente de remineralização, né, de absorção desses minerais aí que são importantes para a estrutura do dente. E aí, assim, a gente evita a formação de cárie. A oxidação causa alterações microestruturais na superfície, remoção de componentes orgânicos e proteínas da superfície do esmalte da dentina, o que leva a um aumento na deposição e difusão de materiais no esmalte na dentina, promovendo assim a remineralização e a redução da hipersensibilidade. Então, além de promover essa remineralização, causando um efeito tampão aí semelhante, né, ao que a saliva faz para manter esse ambiente, né, essa homeostase, né, dentro da cavidade bucal, para a gente não ter cárie. O ozônio tem essa ação similar, promovendo um ambiente ali de remineralização, de um pH mais alto e também diminuindo a sensibilidade dentária. Dentinária, né, que está diretamente relacionada aí à dentina. Então, a gente consegue melhorar essa homeostase bucal. Também ele cita aqui um efeito de bioestimulação causado aí, né, pelo ozônio. Então, o que que ele defende? Que a oxidação moderada aí, né, do ozônio promove essa homeostase, vascularização, regeneração da polpa dentária, associados a um aumento de expressão de fatores de crescimento
como a gente falou, né? Fator de crescimento do endotélio, do óxido nitroso e da superóxido dismutase, que leva aí um processo de odontodiferenciação, ou seja, que as células, né, elas venham se diferenciar, que elas possam crescer, as células da polpa dentária, facilitando aí a proliferação de odontoblastos e a produção de matriz mineralizada. Também ele defende que existem efeitos aí no ligamento periodontal, porque o ligamento periodontal ele possui colágeno tipo 1. Então, quando o ozônio induz essa proliferação de células periodontais, aumenta a síntese desse colágeno aí, que vai resultar num efeito de degeneração do tecido periodontal. Também falar sobre efeitos específicos no osso alveolar, né? Porque o ozônio ele induz um aumento aí de proliferação e atividade dos osteoblastos, são as células que vão produzir o osso, né? O osso dental, o osso alveolar, que é extremamente importante ali para o processo de promover a cicatrização e a formação óssea. E ele fala também, né, da imunomodulação, que já é uma etapa, digamos assim, que a gente já falou bastante, que é justamente, né, subprodutos do ozônio ativam as vias antioxidantes e a inibição das vias pró-inflamatórias, resultando em efeitos anti-inflamatórios. Então, isso aí já era um efeito bem conhecido para nós. E aí a gente vê esse resumo aí mostrando, né, que ele fala nesse artigo, ele coloca aqui, né, ozonoterapia, né, a terapia oxidativa, agindo aí como uma ação antimicrobiana, que vai ser importante ali para no combate às cáries, a remineralização, que também é importante ali para manter a estrutura do dente, né, e combater também as cáries e reduzir aí a sensibilidade dentinária bioestimulando, né, fortalecendo aí, estimulando a produção de células de odontoblastos, né, na formação ali da região pulpar ali do dente, também estimulando aí uma regeneração no periodonto, que é um tecido extremamente importante para a gente manter a sustentação óssea, né, de toda a estrutura bucal. E aí, sim, você tem, né, uma ação ali regenerativa e também ali estimulando o osteoblastos ali na formação do osso alveolar, que é estrutura importante aí também dentro desse contexto aí de periodonto, né, que é extremamente importante na boca ali para manter os dentes saudáveis. E por último, a imunomodulação, como a gente já falou aí, via ali aumento do NRF2 e bloqueio aqui do NF-κB. Então, esse estudo ele vai falando aí de perspectivas futuras, né? Dizendo que estudos devem concentrar aí na investigação de diferentes formulações, concentrações e protocolos de aplicação de ozônio para induzir os efeitos específicos desejados. Estimula aí a maior participação de pesquisas na área, né? Para estudar melhor essa área aí de bioestimulação de células dentárias e regeneração pulpar, estimulando mais artigos nessas áreas, para que se possam ter mais protocolos, incluindo aí protocolos para estudar a parte da endodontia regenerativa, da cariologia, né, que é o estudo aí de formação de cáries. E como eu disse para vocês, existem já no mercado pastas de dentes, cremes dentais aí ozonizados que podem, né, ser utilizados aí já com esses efeitos aí para prevenção de cárie, para tratar sensibilidade, para tratar, né, condições periodontais devido aos seus benefícios, né, como a gente falou e quando a gente discutiu um pouquinho nessa aula. Então, até a próxima aula.